Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 5 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte. Lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título, que é uma pergunta, que a gente pode considerar sim uma pergunta retórica. Os Estados Unidos estão armando uma nova bagunça perto da Rússia, e inclusive ontem uma camarada comentou aqui, me perguntou no vídeo de ontem, se eu falaria sobre esse assunto. A resposta é sim. Agradeço pela sugestão, estava acompanhando o tema, é um assunto importante, então vamos falar sobre isso hoje. O tema é importante tanto que o Medvedev, que é uma figura política aí do Estado russo, faz parte do governo Putin, eu inclusive vou trazer uma matéria sobre ele daqui a pouco, falou que todas as características apontam para as digitais dos Estados Unidos. Ele disse que tem uma levada hollywoodiana que a gente já conhece. E sempre que a gente tem bagunças, coloquei até no mapa para vocês aí, a Geórgia pintada de amarelo e parte da Rússia pintada de laranja. Sempre que tem bagunças, as portas da Rússia, as portas da China, as portas do Irã, se isso vai afetar e bagunçar a vida do governo soberano, do Estado soberano, que é adversário dos Estados Unidos, a gente deve observar certas características, porque normalmente elas estão presentes. Mas antes de falar do Medvedev e das características, vamos falar do fato em si. Que fato é esse que ocorreu aí na Geórgia? Trago matéria da Reuters. A Geórgia avança com projeto de lei sobre agentes estrangeiros, projeto que é contestado pela União Europeia. Trago 2 pontos, começo pelas letrinhas vermelhas ali. É assim registrada a organização, como agente estrangeiro, que recebe de fora do país mais de 20% do seu financiamento. Ou seja, quando um interesse, uma organização recebe uma parte considerável do seu financiamento de fora, ela vai ser observada mais de perto. Por quê? Porque, logicamente, que podem existir ali interesses que são contrários aos interesses soberanos. Porque alguém colocaria uma quantidade tão grande de dinheiro por amor? Para usar uma expressão que os liberais gostam muito, não tem almoço grátis. E justamente por isso é preciso ficar de olho em organizações que recebem uma grande quantidade de dinheiro de fora. E por que a União Europeia é contra isso? A União Europeia é contra isso, assim como os Estados Unidos são contra isso, como os interesses da OTAN são contra isso, porque não conseguem, a partir daí, se intrometer em interesses de Estados soberanos. Letras azuis. A União Europeia chama de ataque à liberdade. Então a gente percebe assim que a palavra liberdade, a expressão liberdade, assim como a expressão democracia, ela é normalmente utilizada para fazer demagogia. Invariavelmente a gente percebe, não invariavelmente, mas em boa parte das vezes, a gente observa a palavra democracia, a palavra liberdade de expressão, aí tem várias variantes de liberdade. É utilizada de maneira demagógica. Nesse caso da União Europeia é isso. Eu quero liberdade para me intrometer nos temas de outro país. No caso dos Estados Unidos, eu quero liberdade para me intrometer nos assuntos do outro país. Se ele não fizer isso, ele não é democrático. A matéria não. Segundo, continua nas letras azuis ali. E chantageia a Geórgia dizendo que não haverá adesão ao bloco assim. Essa questão de adesão ou não adesão, a União Europeia utiliza isso como ferramenta de submissão. Se não estiver submetido àquilo que eu quero, e lógico que é um bloco, tem as suas regras, não fará parte da União Europeia. Sempre foi assim, e quanto mais a Europa continental mergulha num cenário de crise e a agenda da OTAN torna-se mais avassaladora e mais escravizadora, tanto mais as exigências serão absurdas de obediência.
A gente vê uma Europa continental cada vez mais submetida aos interesses britânicos e estadunidenses. Qual é a ameaça à Geórgia? Só entra nesse grupinho aqui quem for obediente às nossas normas. E para estar aqui é obrigado a ser livre e democrático. Tá? É isso que a União Europeia está colocando. Inclusive os artigos sobre isso faziam o seguinte questionamento, acho que até essa matéria da Reuters, né? Eu li alguns artigos aí da mídia corporativa. Será que a Geórgia está numa encruzilhada entre caminhar em direção à União Europeia ou rememorar o seu passado soviético, né? O seu passado na União Soviética? Inclusive, se eu não me engano, posso estar enganado, né? O Stalin é da Geórgia, não? Para aqueles que são mais conhecedores aí da vida do Stalin que eu. Não que eu não me interesse pela vida do Stalin, mas é realmente eu tenho uma memória vaga de que ele é da Geórgia. Então, assim, será que a Geórgia vai caminhar para o seu passado soviético, vai fazer jus aí ao Stalin? Ou será que a Geórgia vai caminhar para a liberdade, para a luz, para a democracia, para a OTAN? Então, quem acompanha o canal sabe que é, né, ironia total, né? Continuamos, letras azuis. Estados Unidos e União Europeia criticam porque a lei blinda o país de interferência estrangeira. Óbvio. Manifestantes levavam, né, nesses protestos. Então, assim, o que aconteceu quando essa lei avançou? Vieram protestos. Aí a gente teve uma série de protestos, inclusive eu coloquei na capa do vídeo de hoje, tem imagens do protesto, desses protestos que aconteceram. São esses protestos e esse processual que o Medvedev, de quem eu vou falar daqui a pouco, reconheceu aí as digitais dos Estados Unidos. E nesses protestos os manifestantes levavam cartazes em que chamavam a lei de lei russa. Tudo aquilo que discorda da OTAN é Rússia. E não que não possa haver influência da Rússia, mas a questão é assim, ó, tudo que sempre que é para demonizar alguma coisa, os caras associam a Rússia. Né? O risco russo, a Rússia quer guerra nuclear, a Rússia vai dominar toda a Europa. Quando tem eleição nos Estados Unidos, saiu um resultado ali, foi o Putin que se intrometeu nas eleições dos Estados Unidos. Que é aquela coisa, porque existe uma certa indústria construída ao longo da Guerra Fria, que é essa coisa da paranoia anti-Rússia, paranoia anticomunista, todo aquele cenário de macartismo. A Rússia deixou de ser socialista, a União Soviética acabou, mas ainda ficou todo um arcabouço anti-Rússia construído que é utilizado a todo momento. Que é essa coisa, a lei é russa, uma lei autoritária, a Rússia também tem normas do mesmo tipo. Muitos países membros da OTAN têm normas do mesmo tipo, inclusive isso foi destacado pelo Medvedev. Muitos países que são membros da OTAN têm normas de blindagem. Os Estados Unidos as têm. Então, essa questão de ficar dizendo que é igual ao protecionismo. A União Europeia não pratica, os Estados Unidos não praticam, agora o Sul Global não pode praticar. Que é aquela coisa assim, neoliberalismo no dos outros é refresco. Letras vermelhas. A presidente da Geórgia, que é contrária à posição do Congresso, diz que vetará a lei, mas que o Congresso provavelmente vai derrubar, né? Certamente vai derrubar o veto dela. Então a discussão política é essa aí, que está acontecendo, uma bagunça enorme, é briga no Congresso, é protesto, é uma coisa... Um ambiente caótico ao gosto dos Estados Unidos. Agora vamos falar do Medvedev. O Medvedev expressa apoio ao projeto de lei sobre agentes estrangeiros reintroduzido pela Geórgia. Por quê? Porque ela reduz a interferência de forças estrangeiras e a introjeção de bagunças em um país que está às portas da Rússia. Por isso que a Rússia apoia. A Rússia também tem leis desse tipo. Repito, membros da OTAN também têm mecanismos desse tipo. Letras verdes. O vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, que é o Medvedev, ele disse que tem dedo dos Estados Unidos nos protestos, que tem aquelas características hollywoodianas de sempre.
Quando eu falei algumas vezes aqui no canal de Revoluções Coloridas, eu nunca dedico um vídeo inteiro a um assunto. Eu vou pegando as atualidades e vou chamando os conceitos dentro dessa discussão. E eu falei de vários processos desse tipo ao longo do tempo que eu tenho o canal aqui. E são características que se repetem, tem palavras de ordem muito organizadas, um material visual muito organizadinho. Eu não estou dizendo que isso aconteceu na Geórgia, estou dizendo que existem características que elas vão se repetindo, né? Grupos muito organizados, que têm táticas de protesto, muitas vezes, né, boa parte das vezes, um uso da rede que é muito habilidoso, com profissionais de comunicação, câmeras de altíssima qualidade. Então, essas características de protestos que varreram o mundo aí, e muitas delas são bancadas pelos Estados Unidos, elas têm certas características reconhecíveis que o Medvedev ele colocou ali da forma dele, né, dentre outras coisas, essa levada hollywoodiana aí, que gera bagunças, que são justamente são revoluções coloridas, são processos que visam desestabilizar regimes para levar e introjetar naqueles estados interesses que são estrangeiros. Letras azuis. E quem já tá ligado na rede, às vezes tu cai na minha época de rede social, às vezes eu tava num grupo ou outro, né, de Facebook, né, na época do Facebook, né. E aí às vezes tinha uma discussão sobre um protesto que acontecia e tu via que certas figuras entravam ali e encabeçavam a coisa, se apresentavam como lideranças, pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, e pensando, um pouquinho, de onde é que surgiu essa droga desse caga-regra de merda, entendeu? Me perdoa a expressão. O cara não pode ir com a camisa assim, não pode ir com a camisa assada, não pode levantar a bandeira, não pode dizer o quê. Onde é que saiu esse cara? De onde é que saiu essa pessoa que está aí dando um monte de regra? Do nada, é tudo orgânico, mas é tudo já com lista pronta, entendeu? Então, assim, quando tem características desse tipo, é muito raro um protesto orgânico ser tão redondinho assim. Então, sempre, né, convém olhar com cuidado. Letras azuis. Ele diz que os membros da OTAN têm mecanismos semelhantes, alguns membros da OTAN, mas que não são criticados, porque na verdade querem que outros estejam suscetíveis a ataques estrangeiros e não eles. Então assim, liberdade, entre aspas, aí para ti. Para mim aqui não tem, tá? Então fica com a liberdade, eu sou muito altruísta, eu vou ceder essa liberdade aí, mas eu não quero ela, muito obrigado. Letras vermelhas. A Rússia tem um mecanismo semelhante para impedir intromissões estrangeiras. Uma lei russa, igual a da Rússia, tudo vai virar União Soviética de novo. É sempre aquela coisa. Vezes o Putin é comparado com o Hitler pela OTAN, vezes ele é comparado com o Stalin. Existe essa alternância aí, né? Continuamos aí, né? Não a falar desse assunto. Conforme esse assunto for se desdobrando, eu sempre vou tentando trazer o filé da discussão aqui, né? Continuamos a falar de assuntos relacionados à Rússia, OTAN e assim por diante. Vamos falar sobre essa matéria aqui. Que é um desdobramento do que eu discuti ontem com vocês. O governo da Ucrânia exige garantias de segurança ao estilo de Israel. Aquela proteção ali, aquela blindagem que Israel recebeu no ato, assim, né? O Irã atacou, já tinha aeronave de membros da OTAN no céu, todo mundo estava posicionado para defender Israel. Aquilo ali repercutiu muito mal na Ucrânia, repercutiu muito mal mesmo. E aí agora a Ucrânia, ela precisa dar uma resposta para a sua população, porque senão fica ridículo. Então quer dizer o quê? O país foi destruído, foi uma ferramenta mesmo, e a gente não tem proteção nenhuma. Mas a Ucrânia não é membro da OTAN, só que tem um problema, Israel também não é. A coisa ficou difícil aí, né? Porque poucos param para olhar como pode, né, até vários de vocês comentaram ontem, mas é por isso, é por aquilo. Sim, eu concordo com todas as respostas de vocês. Mas eu continuo com a pergunta provocativa porque a gente não pode banalizar isso. Né? Não é banalizar no sentido de não se espantar. É espantoso que Israel seja tão protegido pela OTAN.
Claro, para quem conhece o processual, sabe das conexões, sistema financeiro, toda essa parada, tudo bem? Agora, é preciso sempre ressaltar, Israel não é um membro da OTAN, é um aliado extra-OTAN. E ele é mais protegido que muito membro da OTAN. E isso aí na Ucrânia pegou muito mal. Letras verdes. A Ucrânia quer melhores acordos até conseguir a sua adesão plena à OTAN. Só que a OTAN, ela promete à Ucrânia que a Ucrânia vai entrar no bloco para que a OTAN, para que a Ucrânia continue sendo uma ferramenta, continue fazendo uma guerra por procuração. Ah, a Ucrânia vai entrar na OTAN? Isso não está dado. Qualquer fala medianamente racional, lógica e realista sobre o cenário é que a Ucrânia não vai entrar na OTAN primeiro porque ela está indo numa guerra com a Rússia. Isso arrastaria a OTAN para uma guerra com a Rússia. E depois tem muita coisa que a Ucrânia tem que atender para conseguir entrar na OTAN. Aí é complicado. Então, a coisa fica como promessa vazia. O que a Ucrânia quer, então, assim, ó, eu vou ter um status intermediário de quem está na sala de espera. Então, me deem alguma blindagem, né? É como se vocês me deixassem numa sala de espera sem teto. Chove, eu fico me molhando. É algo por aí, né? A gente te fornece alguns equipamentos, te dá um guarda-chuva furado e tu te vira aí contra a Rússia. Por quê? Porque você não é Israel. Você é ferramenta. É diferente. Não tente se comparar com Israel. É mais ou menos isso que os Estados Unidos disseram. Né? São coisas diferentes, disse o John Kirby da Casa Branca. Não, não é assim. São situações completamente diferentes. Claro, concordo com o John Kirby. A Ucrânia é uma ferramenta, Israel é filé. Letras azuis. A blindagem de Israel por parte da OTAN repercutiu muito mal na Ucrânia, já que Israel também não é membro do bloco. E o episódio foi didático, porque toda a população ucraniana pôde ver. Então, enquanto eu estou aqui, num caos completo que os meus governantes me colocaram, me prometendo que o objetivo da OTAN era garantir a liberdade, mais uma vez, da Ucrânia, Israel tem todos os guarda-chuvas de defesa militar. Como é que funciona isso? Continuamos a falar sobre a Ucrânia. Mais uma matéria sobre a situação desesperadora da Ucrânia, né? E da OTAN, já que a Ucrânia é uma arma da OTAN. A Ucrânia caminha para a derrota, diz uma matéria do portal Político. Esse aqui é um portal pró-OTAN. O fracasso do Ocidente em enviar armas para Kiev está a ajudar Putin a vencer a sua guerra. Claro, descontem aí todo o conteúdo. Quero ler a matéria toda. Lê, vai ver ali algumas colocações sobre a realidade do contexto, mas elas estão recheadas de uma visão pró-OTAN, que é natural desse portal aqui. Letras vermelhas. Em visita à Ucrânia, o articulista do portal Político que produziu esse texto, ele revela um cenário de total desesperança. No início havia uma euforia de vencer a Rússia e hoje não encontra-se nada disso. Antes encontrava-se uma vontade de lutar, hoje os homens fugindo e os jovens querendo apenas curtir as baladas no final de semana. Claro que ele vai dar uma carga muito colorida no início para contrastar com o atual momento, mas porque a gente pega o início do processo e a coisa vem vindo, né? A gente vê que a OTAN sempre pintou um quadro que, mesmo que ela admitisse a dificuldade, sempre pintava um pouquinho mais positivo do que era. Só que ela ficou por muito tempo represando muita informação ruim e ela não dava. Aí quando vem é enxurrada. E muita gente vai pensar, puxa, do dia para noite. Do dia para noite a Rússia virou o jogo. Não. É que sempre foi difícil. Só que a informação estava represada. Né? Letras vermelhas. Em visita à Ucrânia, o articulista revela um cenário de total desesperança, com homens fugindo do país. Tanto que ele cita no texto que pegou o trem com vários ucranianos jovens em idade de luta que não queriam lutar. Letras verdes. O artigo destaca que sanções contra a Rússia ou esperanças de que levantes internos na Rússia derrubariam o Putin não deram certo. Ou seja, a OTAN, um articulista pró-OTAN, o que a OTAN também já falou que não funcionou, né, através de centros de estudos e falas de militares e de representantes políticos de países membros da OTAN,
A estratégia falhou. Não vencemos a Rússia. E aí a coisa caminha para o seu colapso. Agora, como é que a OTAN vai sair disso aí, eu não sei. Se ela continua insistindo, daqui a pouco a Ucrânia colapsa completamente, e aí o saldo vai ser pior do que poderia ser se chegasse a um cessar-fogo agora. Quanto mais o tempo passar, pior para a OTAN. E lógico, muito, muito, muito pior para a Ucrânia. Agora vamos para o outro fronte no Oriente Médio, onde tem uma situação de tensão, mas convenhamos, né? Pode ser que aconteça o ataque de Israel. Até o momento que eu estou gravando o vídeo, não aconteceu o ataque de Israel contra o Irã, o que a mídia chama de resposta, mas não, né? A resposta foi do Irã. Israel explodiu uma embaixada do Irã na Síria e o Irã respondeu a Israel. Então, o Irã disse: agora acabou. É isso aí. Por nós, tudo bem. Fica para Israel a decisão se vai querer escalar ou não, mas a gente não vai, a gente parou por aqui. Então não é uma resposta de Israel, é um ataque de Israel. Aí a questão é a seguinte: até o momento em que eu estou gravando o vídeo, tudo está assim, ó, Israel pode atacar amanhã ou pode não atacar neste mês. Ninguém fala nada muito concreto, mas a questão, olhando o cenário geral, já esteve mais tenso. Porque a resposta do Irã, ela foi ao mesmo tempo muito tática, ela revelou muita coisa que quem está ligado entendeu, e eu digo quem está ligado é representantes da OTAN e setores militares da inteligência de Israel, todo mundo ali viu que a mensagem foi clara. Tanto é que esse ataque de Israel aí, que é apresentado como uma resposta, está demorando por quê? Porque o ataque iraniano ele deu uma balançada, né? A questão é o que fazer agora. Pode ser que Israel, entre o que eu estou gravando o vídeo, ali pelas 8 da noite do dia anterior e quando vocês estão assistindo, que é às 8 da manhã, 12 horas de diferença, Israel tem atacado. Mas olhando o cenário agora, não é o que está colocado. Porque não existe um panorama claro sobre se Israel vai atacar hoje, amanhã, ou não vai atacar até o próximo mês, ou se vai atacar o território iraniano, se vai retalhar em grupos que atuam no Iraque ou na Síria, não tem nada claro. A gente não sabe como Israel vai responder. Né? Então, vai atacar, né? Porque, na verdade, hoje, ao meu ver, colocando a minha posição, olhando o cenário, a coisa está menos tensa do que estava quando o Irã disse: eu vou responder ao ataque à embaixada. Ali havia uma tensão nas nuvens. Agora, era óbvio que o Irã iria responder de alguma maneira. E ele não respondeu da maneira inadequada, que seria atacar uma embaixada de Israel. Não, ele não fez isso. Ele promoveu um ataque que deixou muito claro para Israel que pode dar problema se Israel quiser continuar nessa palhaçada. Trago ali o seguinte título: o ataque do Irã atrasou planos de Israel. Trago a seguinte matéria: Israel adia planos ofensivos de Rafah em meio a um debate acalorado sobre a resposta ao ataque iraniano, dizem fontes. Resposta ao Irã. Né? Claro, o Irã atacou, Israel ataca, então eu estou usando o termo ataque na sua concepção mais fraca. Não estou entrando o que é ataque, o que é réplica, o que é tréplica. Não, eu estou colocando ataque. Né? Só não gosto que isso seja colocado como uma resposta de Israel, porque de Israel está escalando. Porque Israel atacou a embaixada na Síria, o Irã respondeu, igualou. Então não tem essa de resposta de Israel. Pintados no mapa estão o Irã de laranja, Israel de amarelo e, trago 2 pontos, começo pelas letras vermelhas. Israel planejava lançar panfletos sobre Rafah para comunicar à enorme população que se encontra na região sobre o ataque, mas acabou abortando isso porque o centro de gravidade mudou. Pode ser que Israel esteja usando isso para encobrir um ataque que vai fazer a Rafah? Pode. O problema é que agora existem 2 situações complicadas na mesa para Israel. Uma delas é que querem atacar Rafah e já disseram que farão. E os aliados não querem, porque isso vai repercutir mal e pode gerar muitos problemas adicionais. Os aliados de Israel. O problema adicional os aliados também não querem que Israel ataque o Irã. Então Israel tem impasse para continuar em Gaza e Israel tem um impasse para atacar o Irã e os Estados Unidos também não querem, porque
temem o resultado disso, não por humanitarismo, que Israel aprofunde uma guerra no Líbano contra o Hezbollah. O que Israel quer é uma expansão contínua do seu poder e do seu território, como o faz desde que surgiu como Estado. Agora, não existem condições para isso, sem correr muitos riscos. E os aliados não querem correr tanto risco porque a coisa já está feia, porque já existe um fronte aberto na Ucrânia que está dando problema para a OTAN. E percebam que Israel continua com aquela prática, né? Eu jogo panfletos e aviso que vou matar civis e aí eu mato civis sem problema. Israel continua fazendo isso. Quando Israel avisa que vai atacar um hospital, ele ataca o hospital e aí não tem problema porque ele avisou antes. Então, pela lei de Israel, as pessoas podem sair por aí dando tiro nas outras, porque desde que ela avise, eu vou te matar, pá, matou, não vai preso, porque eu avisei o cara que ia atirar nele. Não é crime de guerra, agora eu posso, sabe, jogando botão, quando o cara chega ali, o cara grita, gol, daí o cara vai ter que preparar o goleiro. Se ele fizer o gol sem gritar gol, não vale. O cara não posicionou o goleiro. Agora, se ele fizer gol depois de gritar gol, aí valeu o gol. É a mesma coisa Israel quando vai atacar. Vou atirar. Aí pode patrolar civil à vontade. Ele avisou. Letras azuis. A matéria aponta que Israel está focado em discutir alguma forma de ataque ao Irã. São dois problemas que Israel tem pela frente. Pode ser que Israel ataque o Irã e escale, e pode ser que Israel ataque Rafah e esteja pensando uma forma de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. De promover uma atrocidade em Rafah e atacar o Irã só para encobrir o que vai fazer em Rafah. Pode ser. Estou colocando perspectivas aqui. Eu não sei o que acontece lá nas reuniões fechadas, ninguém me fala. Agora, isso aí vai gerar dois problemas que os aliados não querem. Mas vão ter que entrar, né? Se tiver guerra, vão ter que entrar, porque não tem não querer. Por Israel eles fazem tudo. É aí o estranho da situação, né? Nem membro da OTAN, até o Zelensky já está questionando isso aí. Letras azuis. Os aliados de Israel temem que tanto um ataque de Israel ao Irã quanto em Rafah possa desgastar ainda mais a sua imagem, e isso além do risco de guerra com o Irã. Israel já está com uma imagem completamente destroçada. Israel está respondendo ao ataque do Hamas. Isso aí já não é... Israel sempre responde. É engraçado que para Israel eles sempre estão respondendo tudo, né? Desproporcional, matando um monte de civis. E outra, não foi uma resposta de Israel ao Hamas. Israel já está patrolando a Palestina há muito tempo. Há décadas. A forma como vinha fazendo a coisa na Cisjordânia torna impossível não dar um problema. Se vocês voltarem para os vídeos anteriores ao 7 de outubro, lá as operações do Hamas, eu já estou falando sobre essas atrocidades que Israel promove na Cisjordânia há muito tempo, já estou falando sobre como o extremismo sionista está atuando há muito tempo. E mesmo antes do extremismo sionista fazer base do governo Netanyahu, a coisa já estava muito complicada. Uma hora ia dar problema. O que significa que Israel está se desgastando muito rápido. E os aliados, tanto é que o próprio Trump, que é um cara super apoiador do sionismo, ele falou: Israel está perdendo a guerra, está perdendo o controle e está desgastando a sua imagem. Letras vermelhas. Não é apenas o desgaste de imagem de Israel, mas também a situação logística dos seus aliados. Não é só medo de perder imagem, é medo de perder uma guerra. Continuamos. Trago a seguinte matéria. Chefe da Agência de Energia Nuclear da ONU teme que Israel possa atacar instalações nucleares do Irã. E esse chefe da Agência Nuclear da ONU, se for o mesmo, é o mesmo ainda, se não me engano. Esse cara é um dos responsáveis por essa crença de que, por essa ideia de que o Irã está produzindo loucamente armamento nuclear. Porque ele falou várias vezes que o Irã estava fazendo quando não tinha nenhum indício. Nem um indício comprovável, assim, que a própria agência, a mesma agência que ele chefia, não tinha nenhuma materialidade e ele seguia dizendo que o Irã está fazendo loucamente bombas nucleares. Quando o nível de enriquecimento de urânio do Irã não chegava nem perto. Planejado, claro, né?
dos 90% necessários para fazer armamento. Ou seja, esse cara é parte do problema. Essa ideia, o Israel diz que vai atacar o Irã para destruir o armamento nuclear do Irã que já tem. Só que esse cara dele falou várias vezes isso. E eu apontei várias vezes aqui, eu acho que é o mesmo chefe ainda, acho que não trocou. Todas as vezes que essa agência dizia que o Irã tinha armamento nuclear, eu sempre frisava, não tem prova. Eu não estou dizendo que o Irã tem ou não tem. Aqui a gente fala sobre se existem dados ou não. No campo das probabilidades, tudo pode. Agora, estamos falando de dados. Existem provas para fazer essa acusação? Não, não existe, então não existe. Isso aí. O que não está em nenhum lugar não existe. Pelo menos comprovado. Então, dentro do campo da discussão da verdade, não tinha prova para falar aquilo. E esse cara falava. Agora vem dizer, Israel pode atacar, meu Deus, socorro planeta. Ajudou a construir essa situação. Letras verdes. Israel tem um histórico de ataques contra instalações nucleares do Irã e contra cientistas de pesquisa nuclear iraniana também. Letras azuis. Diferente de outras vezes, o órgão da ONU agora disse que não existem indícios de que o Irã esteja desenvolvendo armas nucleares. Ele falou o contrário do que... Antes não temos indícios, mas tudo aponta. Eu não tenho provas, tenho convicções. Né? Algo nessa linha. Por que ele mudou? Porque o cenário é tenso. E o cenário sendo tenso, ele vai querer aliviar agora, porque agora... Parece a mídia corporativa no Brasil, né? Olha só como é que tá o Brasil, tá uma bagunça, não sei o quê. A gente vai olhar, a mídia corporativa é grande responsável pelo caos que o Brasil se encontra. Tudo que a mídia fez em associação nos últimos vários anos de promover o caos, de instigar o caos, agora vem dizer, a culpa é das redes sociais. Cretino, né? Bando de jornalista cretino, né? Claro, tem uma atuação pesada em redes sociais que desestabilizam o Brasil. Mas da mídia tirar o corpo fora, né? Tirar o corpo fora a mídia dizer que é contra a mídia corporativa dizer que é contra a desinformação é piada até, né? É o grupo do Zap. Sim, o grupo do Zap desinforma. Muito grupo do Zap desinforma muito. E muito grupo não desinforma. Agora, a mídia corporativa querer ser a portadora da verdade, isso aí chega a doer, tá? E aí mais uma matéria naquela linha, né? Mas tem várias matérias da mídia corporativa que eu trago para os algoritmos, para ver se os algoritmos me querem um pouco melhor. Tá? Já é ferramental, vocês sabem que eu uso dessa maneira. Porque existe esse entrelaçamento entre mídia corporativa e redes. Mais uma daquelas matérias que fazem a gente ter vontade de não querer viver no planeta mais. Né? Ou não no mesmo planeta que os sionistas vivem, né? Que o projeto expansionista colonialista sionista vive. Exército israelense transmite choro de bebês e mulheres gritando para atrair e matar palestinos em Gaza, diz um relatório. A matéria continua. As forças israelenses estão transmitindo sons falsos de mulheres gritando e bebês chorando para atrair os palestinos e matá-los, descobriu o Euromed Human Rights Monitor. Fica em Genebra, se eu não me engano. Não é um organismo que fica na faixa de Gaza. É muito complicado isso aqui, né? É daquelas coisas que não... Se tu não te choca e não acha isso aqui errado, tá morto já. Já tá morto, a pessoa já tá morta, assim. É a mesma coisa que eu vi ontem, assim, não tô comparando. Uma coisa é algo que aconteceu ali no meio durante um dia. Outra coisa é esse caso aqui, que é uma máquina de matar civis, que é Israel. O caso da moça lá, da moça que levou um cadáver para conseguir um empréstimo. Aquilo ali, sabem, né? Que uma moça entrou com um cadáver numa cadeira de rodas para conseguir tirar um empréstimo no nome do cadáver. E um monte de gente, não sei o que. Cara, quando a gente entra nessa de relativizar isso aí, ou de fazer meme disso aí, acabou. Acabou, entendeu? Acabou. Não tem mais. A gente já perdeu a razoabilidade há muito tempo. Muito tempo. Essas coisas me deixam, assim, profundamente preocupado, assim, sabe? Vontade de pegar um foguete e ir embora, assim.
do planeta, né? Porque é o Brasil, não é. Olha isso aqui. Isso aqui é Brasil? Isso aqui é Israel. Letras vermelhas. Após serem atraídos, os palestinos são assassinados por drones israelenses. Isso aqui é crime de guerra, tá? Israel está sempre atualizando a lista de atrocidades contra a humanidade. É preciso criar uma nova classificação, inclusive. Isso aqui é o nível crime de guerra, isso aqui é o nível Israel de crime de guerra. Letras verdes. Israel também reproduz sons de gritos e tiros pelas ruas de Gaza para gerar tortura psicológica nos civis. É. Ah, mas é guerra. Não, isso aqui não é guerra, isso aqui é massacre. Guerra é militar contra militar. Isso aqui é massacre. A maior parte dos assassinados aí, dos mortos, franca maioria, mulheres e crianças. 70 a 80% de mulheres e crianças. É brincadeira, né? Bom, continuamos na linha de crimes humanitários, de mais gente apoiada pelos Estados Unidos. Crimes humanitários dos curdos na Síria. Trago a seguinte matéria. A Anistia Internacional também não é um órgão ligado ao Bashar al-Assad. A Anistia Internacional acusou quarta-feira as autoridades curdas, apoiadas pelos Estados Unidos no nordeste da Síria, que são grupos que têm o apoio, são grupos rebeldes que têm o apoio dos Estados Unidos, de recorrerem à tortura e outros abusos na detenção de dezenas de milhares de supostos jihadistas. Assim, tem 50 e poucos mil que estão num cativeiro. Mais de 30 mil são crianças, eles são jihadistas. Então, 30 mil crianças são jihadistas e dos seus dependentes. Tortura, espancamento, tortura psicológica, condições alimentares. Tá aí a Síria pintada no mapa, letrinhas vermelhas. Os Estados Unidos apoiam os curdos para tentar enfraquecer o governo de Bashar al-Assad. Apoiam os curdos contra o terrorismo. Não, porque se a questão fosse combater o terrorismo, os Estados Unidos não apoiariam os terroristas também. O alvo dos Estados Unidos, tanto dando força para terrorista quanto dando força para esses rebeldes curdos, é derrubar o Bashar al-Assad, o que não aconteceu. Depois de vários anos de guerra civil, não, que guerra civil, né? Intervenção estrangeira na Síria. Bashar al-Assad conseguiu superar com a ajuda do Irã e da Rússia. Letras azuis. A OTAN utiliza de maneira instrumental a causa curda contra governos soberanos. Então, os curdos estão na Síria, estão no Iraque, estão no Irã, estão na Turquia, e em todos esses lugares, com uma ressalva um pouco menor, né, para uma atuação um pouco menor na Turquia, de apoio, eu digo, né, porque os curdos são muito ativos contra o governo do Erdogan, contra o governo turco. Mas tanto na Síria quanto no Iraque quanto no Irã, eles são usados de maneira muito frequente para abalar os governos. Não é que os Estados Unidos criaram a causa curda, eles instrumentalizam aquela causa que existe. Não dá para movimentar grandes grupos forjando uma coisa, ou dá, mas leva um tempão, né? São sempre causas que existem, são pautas que existem dentro dos países, né? Não que eles estejam preocupados com os curdos. Se tiver que deixar os curdos na chuva, vão deixar. Olha, essa matéria da Anistia Internacional, que eu acho que é britânica, né? Eu tenho quase certeza que acho que é britânica, a Anistia Internacional. Pode ser para torrar, entendeu? Os curdos. Por quê? Porque os Estados Unidos querem melhorar suas relações com o Erdogan, que não gosta dos curdos, combate os curdos porque eles atacam o governo turco, né? Porque também tem curdo na Turquia. Letras azuis. Mais de 56 mil pessoas, a maioria delas crianças, estão em cativeiro curdo e centenas já morreram em condições desumanas. A CIA, tem relatos da CIA promovendo interrogatórios, ou seja, os curdos prendem e a CIA extrai informações relevantes para os Estados Unidos para o projeto da OTAN. Assim como tem relatos dos curdos fazendo um trabalho sujo aí de prender pessoas do interesse de vários países ali que recompensam de alguma maneira, né? Continuamos na região, tá? Voltamos a falar aqui um
um pouquinho da questão do Irã e de Israel, agora colocando os Estados Unidos. Os Estados Unidos atacarão o Irã com novas sanções após o ataque a Israel. A questão é o que vai sancionar, porque o Irã já é super sancionado pelos Estados Unidos e continua avançando aí, né? Continua, não morreu. Letras vermelhas. Os Estados Unidos vão usar uma reunião no FMI, Fundo Monetário Internacional, para propor novas sanções. Se eu não me engano, a reunião é no final de semana que vem. Só que tem uma questão, o FMI já alertou os Estados Unidos sobre esse uso abusivo das sanções. Que isso torna muito fácil enxergar o uso do dólar como arma. Isso faz com que o dólar perca credibilidade. Só que não tem outra saída, né? Que outra saída os caras têm? No campo militar vão para a pancadaria e não dá certo, como no caso da Rússia. Vai para as sanções, também não está funcionando, com o risco de perder a credibilidade da moeda. Vai ter que lutar de algum jeito, né? Letras verdes. Os Estados Unidos podem impor poucas sanções que o Irã já não tenha. E é mais para mostrar uma resposta a Israel. Tentar mostrar que fez alguma coisa, porque não quer algum ataque militar, porque isso pode levar a uma situação crescente militar, e os Estados Unidos estão num momento complicado aí para entrar em mais uma guerra. Agora a gente vem para a América do Sul. Vou falar um pouco sobre a Argentina e o governo Milei, vamos ser mais específico. O governo do Javier Milei, capacho dos Estados Unidos, do Reino Unido e de Israel, atritando com mais países latino-americanos. Poucas vezes eu vi um governante, mas são governantes dessa mesma característica, eles são assim mesmo, né? Atritar com tanta gente tão rápido. O que a gente discutiu aqui e está se confirmando? O Milei é um agente de desestabilização regional. Ele está aqui para desestabilizar a região. Foi o que eu falei desde o primeiro momento em que esse cara falou as suas coisas nas eleições. Trago aí a seguinte matéria. O Gabriel Boric, Boric, é Gabriel o primeiro nome dele, né? O presidente chileno, né, enviará nota de protesto à Argentina por sugerir, quem sugeriu foi a Patrícia Bullrich, que é a ministra da Segurança do Milei, sugerir a presença do Hezbollah no Chile. E não apresentou nenhuma prova, só sugeriu. E depois sugeriu mais coisas sobre a Bolívia também. Sem provas também. Letras vermelhas. A ministra da Segurança disse que membros do Hezbollah atuam no norte do Chile. Tem várias coisas aí. Primeiro, desestabilizar a região. E não estou colocando em ordem de importância, porque tudo é mais uma estrutura, né, em rede do que propriamente de hierarquia. Em um certo sentido, produzir caos na região. Segundo, enfraquecer governos com os quais não tem um grande alinhamento. E olha que o Boric é para lá de suave com os Estados Unidos, né? Suave que eu digo muitas vezes serviçal. Diferente do Luiz Arce, no governo Luiz Arce na Bolívia, né? Muito mais por causa do arranjo do que do próprio Luiz Arce, mas é um governo que tem ali características bem mais críticas em relação ao projeto da OTAN. Então, promove bagunça, ataca governos não alinhados, ou não tão alinhados como no caso do Chile aos Estados Unidos, e no caso da Bolívia não alinhado mesmo, e faz uma bajulação grande com Israel, né? E planta dentro das sociedades ali, dentro daqueles governos, a discussão sobre isso. O que vai fazer com que a população busque satisfação com o governo, o que faz com que a população, olha, esses caras estão contra Israel, também são nossos inimigos, cria uma identidade com Israel, é um trabalho pró-Israel. Esse cara aqui, isso que ele faz, não ajuda em nada a Argentina, não ajuda em nada a região. Tensiona a região, piora as relações da Argentina. O trabalho dele é gerar bagunça na região. Letras azuis. A ministra disse também que existem membros no Brasil e no Peru. O Brasil, vocês lembram, né? A questão é gerar discórdia. Vocês lembram do caso aqui? Eu até trouxe, né? A mídia brasileira deu destaque a factoides do mesmo tipo meses atrás sobre o Brasil. Você lembra do caso lá do músico que era ligado ao Hezbollah, que seria ligado ao Hezbollah? Aquele assunto desapareceu completamente. Ninguém mais deu prosseguimento naquilo, ninguém sabe, ninguém viu. Por quê? Porque o objetivo era gerar um factoide, gerar um certo ambiente.
quer empurrar o Brasil para o lado do massacre de Israel, porque temos adversários em comum. Naquele caso, não associando ao Hamas, mas sim ao Hezbollah, não associando ao Hamas, que é palestino, e sim ao Hezbollah, que é libanês. Mas colocando que existem conexões do Hezbollah, seria muita forçação com o Hamas, né? Tá, vamos de Hezbollah mesmo. Olha, isso aí fede a operação do Mossad, né? Isso aí fede a operação do Mossad. Continuamos aí. A Burriq, ela denunciou a existência de forças iranianas na Bolívia, o mais alto nível e colocou o país no mais alto nível de alerta. A matéria continua. A ministra Patrícia Bullrich, ela garantiu que há forças iranianas na fronteira entre Argentina e Bolívia. Provas? Não precisa. Letras vermelhas. A ministra disse que reforçou a fronteira por causa de supostos 700 combatentes iranianos na Bolívia. Porque assim, ó, a questão é tu classificar todo mundo que não é alinhado com o projeto da OTAN como bandido e como terrorista, e aí o pessoal vai encaixotando tudo mesmo, né? O governo boliviano tem relações com o governo iraniano? Tem, claro, porque o governo iraniano é o governo soberano, por que não teria? Assim como muitos países no mundo têm. Então, o governo argentino usa essas coisas, primeiro para dizer que o Irã é um Estado terrorista, né? Equiparar. E aí fica criando esse tipo de avaliação que gera alarde. E alarde na Argentina também. Letras verdes. Tanto Bolívia quanto Chile, e aqui é importante, que isso aqui é um quarto elemento que eu não coloquei lá no início, tanto a Bolívia quanto o Chile possuem lítio. E houve conversa recente entre o Javier Milei e o Elon Musk. Vocês lembram da história lá do Evo Morales, né? O golpe no Evo Morales, porque ele usou o lítio para desenvolver a indústria de carros elétricos boliviana, a preços populares. Ou seja, ele feriu muitos pressupostos aí que não podem ser feridos, né? Que é primeiro um país do sul global ter um desenvolvimento soberano, alçar-se nessa discussão de energias alternativas com uma indústria própria, tendo ela própria a matéria-prima para isso, e ainda propor carros elétricos, que é desgourmetizar essa coisa da energia alternativa, né? Aí fica difícil, né? O que aconteceu? Golpe do Evo Morales, foi derrubado. Aí lembram que o Elon Musk foi questionado sobre isso. Sobre esse golpe. A gente vai dar golpe em quem a gente quiser, né? Porque o Elon Musk, ele atua no ramo dos carros elétricos, né? Isso eu já falei sobre o último ponto ali. Então agora a gente vai para o último tema do dia. Vamos para a Ásia. A China de olho no caos em Mianmar. É preciso observar isso aqui, né? A situação está ficando complicada lá para a junta militar. Militares da China planejam mais exercícios perto da fronteira com o Mianmar. Por quê? Porque a China está vendo que a coisa está ficando difícil. Para o governo de Mianmar, a junta militar tem boas relações com a China. Letras vermelhas. A China precisa estar pronta para a tentativa de espraiarem o caos de Mianmar para o país. E lá foi o seguinte, né? A junta de Mianmar derrubou uma líder civil, uma política de um regime civil capacho dos Estados Unidos. Aí começaram aqueles protestos com características lá que o Medvedev chamou de hollywoodianas. Vai a gente para a rua, é a violência para deter os protestos muito estimulados de fora. Serve de propaganda para mais gente para a rua. Aí começam a aparecer grupos armados e aí começa um processo de tentativa de dissolução da ordem e do Estado. Então são etapas muito características. Slogans, tudo organizadinho, símbolos, palavras de ordem, gente bem treinada. Pelas redes, começa violência, aumenta a capacidade de fazer propaganda, aí começa a aparecer grupos armados e a coisa... Revoluções coloridas. Euromaidan na Ucrânia, então todas essas características são discerníveis.
Letras azuis. Certamente os rebeldes de Mianmar têm suporte de interesses britânicos e estadunidenses. A USAID, ela banca a luta pela democracia, liberdade e direitos humanos no mundo. Dinheiro para gerar bagunça. Letras azuis. A junta militar que governa Mianmar tem boas relações com a China, derrubou uma líder civil capaz dos Estados Unidos e, diga-se de passagem, os Estados Unidos procuram um substituto para o seu negócio de narcotráfico, que antes era no Afeganistão, mas o Talibã acabou com a palhaçada e os Estados Unidos buscam um outro lugar. E Mianmar é um grande produtor de ópio. Imaginem, né? Forças internacionais conversando com os rebeldes, olha, isso aí tudo pode virar um mercado importante para nós. Porque o Afeganistão era fundamental para a produção de heroína consumida na Europa. Continuamos na região porque os habitantes das Ilhas Salomão votam em eleições que podem moldar os laços com a China. E certamente vai ter intromissão aí, né? A Austrália, China e Estados Unidos estão atentos aos resultados das sondagens, né, das eleições para avaliar o impacto na segurança regional, embora os eleitores estejam mais concentrados nas questões de saúde e educação. Deixa eu botar as Ilhas Salomão antes aqui, né? Deixa eu sair daqui da frente também. Aí, saí. Eu já volto. Eu continuo aqui, mas não estou aparecendo. A questão é a seguinte, estão ali as Ilhas Salomão com marcador vermelho e embaixo está a Austrália e vocês conseguiram captar a região aí. As Ilhas Salomão fecharam parcerias e acordos com a China na área de segurança. Agora eu posso voltar. Que é o que eu coloco ali, ó, letras vermelhas. As Ilhas Salomão fecharam parcerias e acordos com a China, isso faz parte do xadrez do Pacífico, que é os Estados Unidos estão tentando construir uma rede logística para uma guerra eventual e muito possível com a China. Porque é muito distante, tem que construir toda uma logística para isso aí. Tem que conseguir as buchas de canhão, tem que construir uma rede logística, porque a distância é longa. Enfrentar a China lá é uma complicação do tamanho do universo. E a China conseguiu uma boa parceria com as Ilhas Salomão, que ficam ali, né? Repito, bem pertinho da Austrália. A Austrália não gostou nada disso, né? Porque a Austrália é uma bucha de canhão dos Estados Unidos, né? E do Reino Unido, lógico. Letras verdes. Certamente haverá um forte trabalho estrangeiro para moldar o resultado das eleições. É bom ficar de olho, porque é aquelas intromissões, intervenções, apoia certos grupos, financia certas pautas. E aí a gente tem que ver como é que a coisa se processa lá. Mas percebam que a gente falou aqui, né? O caso de Mianmar, falei do caso da Geórgia, e é importante ir reconhecendo essas características citadas pelo Medvedev aí, né? De bagunças internacionais. Momento final do vídeo. Momento de passar o chapéu, pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam, querem e podem apoiar o canal. Para aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Apenas os anúncios que aparecem durante o vídeo, as propagandas que aparecem ao longo do vídeo, não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas que aparecem durante o vídeo, ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige. O que mantém efetivamente o canal funcionando, ou a continuidade do trabalho com esse nível de dedicação, é o apoio dado por alguns de vocês, apoio pelo qual eu sou extremamente grato pela confiança no trabalho. Aí estão 3 formas de apoio, não estão em ordem de importância, né? Estão aí em ordem aleatória, todos os 3 são bem-vindos. Porque, né, a ordem aí é qualquer forma de apoio que ajude, em qualquer uma delas. Vocês podem apoiar com o valor que vocês quiserem. É uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. Coloco 3 formas de apoio para que vocês optem por aquela que for mais prática para vocês. E o conteúdo fica aberto para todo mundo, ou seja, o que mantém o canal realmente é uma ajuda solidária de quem quer e pode e vê que o canal é importante para a sua compreensão. Primeira forma de apoio por boleto bancário ou cartão de crédito. Está aí o link, o site, o endereço da plataforma virtual Apoia-se,
que é uma plataforma virtual de apoio financeiro. Segunda forma de apoio é pelo Pix. Primeira forma de apoio, pode apoiar com o valor que quiser, todas as três. Segunda forma de apoio pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular como chave Pix, número do CPF como chave Pix, número do CNPJ como chave Pix. Eu uso um e-mail. Se vocês digitarem, escreverem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro. O botão que fica aqui embaixo do vídeo, ajuda direto pelo YouTube. Tem várias faixas de valor, vocês escolhem ali a que se enquadrar naquilo que vocês querem apoiar. Tá? Então eu coloco ali, vai do 8 ao 80. Tá? Então tem várias formas de apoio, tem várias faixas de valor ali no YouTube. Repito, as três formas são bem-vindas. Repito, também agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui, tchau para vocês.